em ti. Tu és santo, poderoso, tu és digno de todo louvor. Seguirei teus caminhos, te amarei para sempre. E eu canto e louvo ao Rei que é digno. E eu danço, me prostro diante de ti. E eu canto e louvo ao Rei que é digno. E eu danço, me prostro diante de ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Tu és o Senhor, tu és o Senhor, o Rei dos Reis, Todo-Poderoso, Senhor das leis, Deus Emanuel, o grande eu sou, Príncipe da paz que ressuscitou, venceu na cruz, dando salvação, trazendo vida, paz e libertação. És o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim, Salvador, Messias, tu és tudo pra mim. Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Senhor Deus, nós queremos te agradecer mais uma vez, Senhor, por saber que tu és o nosso Deus de paz, que o Senhor é o nosso Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, um Deus Emanuel, um Deus grande, um Príncipe da Paz que venceu na cruz, que trouxe vida e libertação, que é o Alfa e o Ômega, Deus, que é o princípio e o fim, que é o Salvador e Messias, que é tudo para mim, Deus. Muito obrigado, Pai, pela tua presença, pela tua graça. Peço a tua bênção sobre todas as pessoas que têm entrado nesse desafio da Quaresma, Senhor, nesse desafio de se preparar para a Páscoa, nesse desafio de viver mais intensamente com o Senhor, Pai. Abençoa, Deus, cada pessoa que está fazendo jejum. Sei que não é fácil tirar alguns itens da nossa vida, mas eu oro, Deus, para que o Senhor nos dê força e que com essa abstinência, Senhor, nós possamos declarar que o Senhor é mais importante que as coisas mais importantes das nossas vidas, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, e pedimos que o Senhor venha falar aos nossos corações através dessa devocional, através da leitura do texto, Senhor, do Evangelho de João, que o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Senhor possa estar abrindo os nossos olhos espirituais para enxergar a beleza da sua santidade, a graça e o amor que o Senhor tem derramado em nós todos os dias, Pai. Te agradecemos e entregamos, Pai, tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem. Muito bem, pessoal. Estamos com 16 pessoas aqui. Eu vou deixar praticamente o microfone de vocês aberto, tá? Porque a gente vai fazer junto essa devocional. A gente vai conversar junto e quem quiser
falar e dar a sua resposta, você vai dando a resposta junto comigo, tá? A ideia aqui é tentar ensinar vocês como que faz essa devocional do caça ao tesouro. Eu já vi que muitas pessoas estão conseguindo, né? Quem conseguiu, dá um joinha aí na tela, assim, ó, ou faz assim, ó, só para eu ver. Conseguiu fazer? Tá difícil, mais ou menos. Ai, pelo menos os grupos que eu tô, as pessoas conseguiram, né? Então a ideia é bem. Eu quero. Essa aqui é uma devocional muito simples, pessoal. Pra você ter ideia, eu ensino isso aqui quando eu vou num acampamento de criancinhas, né? Para as crianças fazerem, né? Às vezes, para as crianças é até mais fácil, porque elas olham o texto, já entra lá, já fala, eu sou isso aqui, o mundo é isso aqui. Mas às vezes a nossa vida é tão complexa que quando a gente simplifica, parece que fica mais complicado. Né? Tá bom? Então vamos lá, vamos ler o texto, eu vou ler o texto junto com vocês. É interessante que vocês não precisam nem abrir a Bíblia, né? Porque o texto já está aqui no papelzinho. Eu não sei se vocês imprimiram. Eu tô achando que imprimir é melhor do que você vê na tela, porque aqui na impressão ele fica vários espaços para você escrever, para você rabiscar. Eu sou diferente da Débora, né? A Débora gosta de rabiscar a Bíblia dela, né? E pinta de verde, e sublinha com vermelho, e puxa uma flechinha. Eu não gosto de riscar minha Bíblia. Você vai ver, minha Bíblia não tem um risco. Eu não gosto de riscar a Bíblia. Mas aqui, ó, aqui é o lugar para rabiscar a Bíblia. Já que o texto está aqui, vamos rabiscar, faz uma bolinha, puxa uma setinha. Esse aqui, quando ele fala esse ele é o mesmo que Cristo, Cristo é o mesmo que Jesus, entendeu? Então a gente pode rabiscar à vontade. E eu gosto de imprimir assim, e outra, eu não imprimi o caderno inteiro logo de uma vez. Eu imprimi um pedaço. Por exemplo, cada semana eu vou imprimir só o da semana. Dá para fazer isso na impressora também. Você fala assim, eu quero imprimir da página. Aqui tá a página. Nem sei que página que tá. Acho que tá 8, né? Mas assim, você pega assim, eu quero da página 9 até a página 14. Aí você coloca lá e ele pode imprimir só o da semana, né? Em vez de você ficar imprimindo tudo toda hora. Se você quiser imprimir tudo de uma vez, né? Aí já deixa guardado, mas aí você não grampeia tudo, grampeia por semana. Aí fica mais fácil, né? De você manusear, tal assim. Mas é legal ter isso aqui para poder rabiscar, para poder estudar, para poder acrescentar algumas coisas, né? Essa devocional que eu vou fazer com vocês, eu vou fazer essa devocional da Quaresma de terça, quinta e sábado. Por que sábado? Porque tem gente que não pode entrar durante a semana, que está trabalhando online, está indo para o trabalho. Aí eu vou fazer uma de sábado, só para ajudar o pessoal que não consegue entrar durante a semana, tá bom? Então vamos lá. Segundo dia, né? João capítulo 1, versículo 19 até o versículo 34. Vamos lá, eu vou ler aqui na apostilinha mesmo, tá? Então diz assim, versículo 19. Esse foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou, declarou abertamente: não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: então quem você é? É Elias? Ele disse: não sou. É o profeta? Ele respondeu: não. Finalmente perguntaram: quem é você? Dê-nos uma resposta para que levemos àqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? João respondeu com palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no. Então, por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu João: eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, cujas correias das sandálias não sou digno de desamarrar. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando.
No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Versículo 30. Este é aquele a quem eu me referi, quando disse: Vem depois de mim um homem que é superior a mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então, João deu o seguinte testemunho: Eu vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não tivesse dito: Aquele sobre quem você vira o Espírito descer e permanecer, este é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Amém. Então, esse é o texto, né? Primeira coisa que a gente vai fazer, claro, eu disse lá na explicação que é bom a gente ler umas 3 vezes o texto, né? Lê uma primeira tacada, lê uma segunda. Lê uma segunda, vamos ler uma terceira. Aí você vai começar a procurar as personagens desse texto, né? Então, olhando aí no seu papelzinho, primeiro personagem do seu texto está ali, ó, dia 2, João, capítulo 1, 19 a 34. Quem é a primeira personagem? É o próprio João. O João que escreveu esse texto, tá? Então, ó, João já é o primeiro personagem que você vai achar, né? Porque, às vezes, o autor, né, você pode ler a Bíblia e você pode, talvez, se colocar na posição do autor. Poxa, como que esse autor, o que ele fez, por que ele escreveu isso, como que ele chegou nessa conclusão? Você pode chegar a isso através do autor. Aí ele vai começar o versículo 19 dizendo: Este foi o testemunho de João. Pô, mas não é o mesmo? Será que é o mesmo João que escreveu? É o João que ele está falando aqui? Não, são 2 João diferentes, né? Vou fazer uma pergunta para vocês: quantos João você conhece na tua vida? Centenas, na verdade. Vou perguntar uma outra coisa na nossa igreja: quantas Helenas você conhece na nossa igreja? Quando eu entrei na igreja, eu falei assim, ó, não sei quem chamar. Chama a Helena, depois você escolhe qual que você quer. Tem pelo menos 6 Helenas, né? Tem 3 Yudis, tem Kenzo, tem um monte, né? Então, assim, os nomes se repetem, né? Então, o João que escreveu o livro é diferente do João que ele está falando aqui. O João que ele está falando aqui no texto é o João Batista, é aquele que estava batizando as pessoas. Então, ó, presta atenção, são 2 pessoas diferentes. Então, a segunda personagem é João. Quem é a terceira personagem aqui? Os judeus de Jerusalém. Os judeus de Jerusalém que enviaram os sacerdotes e os levitas. Já tem mais 2 personagens aqui. Os judeus de Jerusalém, os sacerdotes e os levitas. Também podem ser personagens de dentro desse texto. O quarto o personagem que você pode olhar aqui, ele vai falar assim, versículo 21, eles perguntam: você é o Elias? Ou você é o profeta? Também são personagens aqui dentro. São personagens de referência só, né? Fizeram só uma referência. Eles não estão atuando propriamente dito aqui, mas eles são personagens também, né? E aí, versículo 24. Ele fala assim: alguns fariseus que tinham sido enviados. Quem eram os fariseus? Eram os homens da lei, as pessoas da lei espiritual dessa região, os religiosos dessa época, né? Então, os fariseus também pode ser uma personagem. Aí, versículo 25. Interrogaram-no, então, por que você batiza se não é o Cristo? Então, o Cristo também é uma referência aqui, né? Mas tudo que falar sobre o Cristo, sobre Jesus, é a mesma pessoa, que a gente está colocando o mesmo personagem. Né? Versículo 27, ele fala: ele é aquele que vem depois de mim. Quem é esse ele? É o Cristo. Quem é o Cristo? É Jesus. Né? Então aí é uma mesma personagem que está se falando. Né? Ali, por exemplo, no versículo 29, no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse. Então, Jesus também é um personagem. Né?
Ou você pode colocar o Cordeiro de Deus, pode ser uma personagem também, mas aqui ele está mais como um adjetivo do próprio Jesus Cristo que ele está falando, né? Outra personagem que a gente tem aqui é lá no versículo 32. Ele fala assim: então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer. Então esse Espírito, que é o Espírito Santo, também é uma personagem, pode colocar aqui. E tem um outro personagem que está oculto aqui, né? Que eu queria deixar bem claro para vocês que esse personagem está oculto, mas ele existe aqui. Versículo 34 diz assim, ó: eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Então, se o Filho de Deus é um personagem que a gente já falou que é Jesus, mas tem um sujeito oculto aqui. Se ele falou que é o Filho, quem falou que é Filho? O Pai. Entende? Que o Pai também está aqui. O Pai, Deus Pai também está aqui. Eu fiz uma pregação que falava sobre a Trindade, lembra? A gente olhou para o texto do batismo de Jesus, e no batismo de Jesus, aliás, não, foi o estudo bíblico sobre o batismo das águas que a gente fez na IMEL de Sorocaba, lembra? Eu dei um estudo sobre o batismo nas águas de Jesus, né, e li os 4 textos dos 4 evangelhos, como que Jesus tinha sido batizado nas águas. E eu cheguei numa conclusão final nesse estudo de que o batismo das águas revela o quê? A Trindade de Deus, né? Então Jesus, o Filho, estava sendo batizado na água, o Espírito como uma pomba desceu sobre Jesus e a voz do Pai veio e disse: este é o meu Filho, a quem eu me agrado, né? E quem me dá muita alegria. Então, a presença do Pai também está aqui nesse texto. Vamos lá. Depois que você encontrar as personagens, já fica mais fácil de você responder as 2 primeiras perguntas. Por quê? Porque você vai tentar, quando você encontra os personagens, fica mais fácil de você procurar e você dar uma qualidade para quem é Deus dentro desse texto. Então, vamos lá. Olhando para esse texto, quem é Deus? Você não pode falar só, é Jesus. Tá bom, é Jesus, mas por que você chegou nessa conclusão? Esse porquê talvez seja mais importante, né? Jesus porque ele é o Cordeiro de Deus. Sei lá, pode ser. Está escrito, ele é o Cordeiro de Deus, né? Então eu queria ouvir algumas respostas de vocês, né? Quem é Deus? Eu coloquei vou dar primeiro a minha resposta, tá? A minha resposta foi essa. Quem é Deus? É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Quem é Deus? É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Alguém fez igual o meu? Alguém fez igual o meu? Aí, a tia Nair, tia Helena, mãe, Roseli. Beleza. Quem mais? Quais respostas que vocês colocaram? Fala para mim. Abre o seu microfone e fala. É aquele que não sou digno de desatar as correias das sandálias. Perfeito, perfeito. Você está apontando para Deus como aquele que é supremo, ele é o digno. Eu não sou digno nem de desatar a sandália. Perfeito. Você encontrou uma qualidade de Deus. Deus é aquele que eu não tenho, eu não sou digno de desatar o cadarço do tênis dele, né? É mais ou menos isso mesmo. O que mais? Alguém encontrou uma outra resposta? Mais uma vez, tá, pessoal? Não precisa encontrar todas as respostas. Eu só quero que você encontre uma. Se você encontrou uma, tá ótimo, tá? Não é competição bíblica para ver quem sabe mais de Bíblia aqui, tá? Não é. É só para encontrar uma resposta. Alguém encontrou mais alguma resposta diferente? Vai lá, tia Uta. Pastor, eu fico confusa porque em todos os dias as perguntas são as mesmas, né? Isso. E sempre tem quem é Deus? É quem é Deus? Deus em cada
cada dia eu tenho que encontrar um Deus. Mas eu fico perguntando, mas Deus não é um só? A resposta seria igual em todos os dias? Não, 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 não. Você tem que encontrar a qualidade de Deus. Deus é um só. Deus é um só. Mas a qualidade de Deus dentro desse texto, entendeu? Qual que é o adjetivo que eu colocar para Deus? A gente acabou de cantar uma música, né? Essa música, ela fala vários adjetivos de Deus, né? Ele é o Senhor, ele é o príncipe da paz, ele é o rei dos reis, ele é todo poderoso, ele é o que venceu na cruz, ele traz vida, paz, libertação, ele é alfa. Todos esses adjetivos são adjetivos de um Deus, né? Então, por exemplo, quando você conhece uma pessoa, essa pessoa tem várias qualidades, vários adjetivos, bons e maus, né? Às vezes a gente só lembra dos maus, né? Mas tudo bem. Mas em cada texto, a pergunta que a gente faz, quem é Deus dentro desse texto? Ou seja, a pergunta é, qual é a qualidade desse único Deus que a gente adora dentro desse texto, né? Entendeu? Então não é para encontrar outros deuses. Nossa, tem o Deus lá do budismo, tem o Deus lá da Índia, tem o Deus... Não, 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 não. A gente está falando do mesmo Deus. Mas em cada texto bíblico a gente encontra uma qualidade de Deus. Se você encontrar a mesma qualidade de Deus que você encontrou ontem, não tem problema. Não tem problema. Mas precisa estar no texto. Só isso. Precisa estar no texto. Tá. Deu para entender? Obrigada. Tá, deu para entender. É que eu estava confusa, não estava conseguindo entender. Todos os dias eu tenho que responder quem é Deus, mas Deus é um só. Tá bom, sim, pastor. Ele é um só, mas ele tem várias qualidades. Então é isso que a gente vai procurar, as qualidades desse Deus, né? Eu não sei de você. Alguém mais quer falar? Porque senão eu vou falar as outras minhas, porque eu encontrei 8. É o Senhor. Deus é o Senhor. Ele é o Senhor. Perfeito, perfeito. Está no texto, né? Quem mais? Tia Chica encontrou uma resposta, tia? Calma aí, aperta o botão aí, tia. Seu microfone está desligado. Aí, é aquele superior ao João? exatamente. Está acima de mim? Perfeito, perfeito. Superior ao João. Que existia antes dele. Exatamente, exatamente. Perfeito, perfeito. Né? Então, tá. É isso mesmo. A gente só vai encontrar uma qualidade de Deus. Deixa eu dar as minhas outras respostas para vocês verem. Não precisa, mais uma vez, pessoal, não precisa encontrar todas as respostas. O legal é você encontrar uma e meditar nessa, e pensar nessa qualidade de Deus quando você relaciona com as outras respostas. Alguém quer dar uma resposta aqui? É que não tem o nome, mas está no Galaxy A10 aqui. Quer falar? Sou eu, pastor Joel. É a primeira vez que eu entro nessa coisa de Zoom, tô toda encrencada aqui. Tá me ouvindo? É a Marga. Quem que é? Ô, tia Marga, beleza? Ah, tá bom. Eu vou trocar sua aqui, só para ficar mais fácil, mas pode falar. Quem é Deus? Deus é o Pai de Jesus. Está aí no versículo 34. Perfeito, perfeito. Perfeito, é isso mesmo. Porque se ele está falando que é o Filho de Deus, então Deus é o Pai do Filho de Deus, que é o próprio Deus. Perfeito, tá? Muito bem. Tá bom. Então, pessoal, deixa eu dar as outras respostas para vocês, tá? Por exemplo, uma outra resposta que você pode achar é o Senhor prometido, né? Então, eu tenho uma promessa de que esse Jesus viria, ele é o Senhor prometido. Outra resposta, você pode falar assim, Deus é o Cristo. Porque Cristo é uma palavra que significa Messias e Salvador. Então, você pode deixar uma resposta assim, ele é o Cristo, né? Ele falou assim, João, ele fala várias vezes, né? Eu não sou o Cristo, né? Por quê? Porque o Cristo é o próprio Deus. Terceira resposta pode ser, ele é superior a todos, como já falaram. Quarta resposta, ele é o Espírito Santo que desceu do céu. Deus também é Espírito Santo, né, que desceu do céu. Quinto, ele é o que batiza com o Espírito Santo. Esse é Deus, né? João fala assim, João batiza com água.
mas Deus vai vir e vai batizar com o Espírito Santo. Sexto, é o Jesus. Deus é Jesus, que é o próprio Filho de Deus. Isso é uma qualidade de Deus. Jesus é o Filho de Deus. A sétima é uma que a tia Chica falou, né? Ele sempre existiu. Então, quem é Deus? Deus, ele é eterno. Deus, ele é eterno. Se ele sempre existiu, é porque ele é eterno. Ele sempre existiu, ele existe e sempre existirá. Ele é eterno. Mas a última resposta que eu quero dar talvez seja a mais difícil de enxergar, mas eu acho que é uma das melhores que tem. Então, esse Deus, quem é Deus? Deus é a trindade do Senhor, a trindade santa. Por quê? É o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Os três estão aqui nesse texto, né? Então, você poderia dizer, quem é Deus? Deus é o Deus Trino. Deus é Jesus Cristo como Filho, é o Deus Pai que declara a sua paternidade de Jesus, e é o Espírito Santo que desceu como uma pomba e pousou sobre a cabeça do Senhor Jesus, né? Então, assim, essa é assim que você responde. Não, mais uma vez, pessoal, não precisa responder todas as perguntas, né? E cada um de vocês vai desenvolver a sua devocional do jeito que você quiser. Eu acho que a coisa mais simples é encontrar uma resposta só, e depois que você encontrar uma resposta para cada pergunta, você tenta conectar as 4 respostas para que elas façam sentido para o seu coração. E aí, essa é a minha esperança, né? Que você encontrando 4 respostas dentro desse texto, Deus fale com você. E fala, poxa vida, Deus falou comigo, né? Eu entendi quem ele é, eu entendi quem eu sou dentro desse texto, eu entendi aonde que eu moro e agora eu sei o que eu tenho que fazer, né? Então, a ideia é mais ou menos essa, é simplificar para que você possa ouvir a voz de Deus. Vamos lá para a segunda pergunta, então. A segunda pergunta é, quem sou eu dentro desse texto? Quem sou eu dentro desse texto, né? Alguém quer dar a resposta? Aquela resposta que eu dei de Deus lá é esse daí. Era do segundo? Não, pode ser. É porque a sua resposta ela pode tanto se referir àquele que é digno, que não sou digno de ser atado, que ele é extremamente digno, como você pode trazer para você mesmo e falar assim, eu sou uma pessoa que não tem dignidade suficiente nem para desatar, entendeu? Você pode jogar, sabe quando você pega uma frase e joga a voz passiva e voz ativa? Você pode também usar, então, por isso que eu falei que estava certo quando você falou, você podia dar, as 2 respostas podiam ser a mesma, entendeu? Muito bom. Tia Mioi, quer falar? Ih, deu problema do microfone, tia Mioi. Seu microfone está aberto, mas a gente não está ouvindo a sua voz. Ó, se vocês quiserem, se tiver no celular é difícil, mas se tiver no computador, dá para você escrever no chat. Aí embaixo tem um negócio chamado chat, você consegue escrever no chat também a sua resposta, você não precisa falar aqui na frente, porque você é muito tímida. Tia Chica quer falar a sua resposta, tia? Não? Tá bom. Alguém mais? Posso falar? Posso falar? Claro que pode. Eu sou tal qual os sacerdotes, levitas e fariseus, com muitas perguntas em busca de compreensão. Glória a Deus, glória a Deus. Muito bom, maravilha. Essa é a resposta que acho que eu queria que todo mundo chegasse. Todo mundo tem dúvida, pessoal. Dúvida não é pecado, né? Às vezes eu acho que as pessoas pensam assim, se eu tiver uma dúvida, eu vou estar em pecado. Não, de jeito nenhum. Duvidar não é pecado, né? Assim, quando a gente reconhece que tem dúvida, a gente na verdade tá reconhecendo que a gente precisa conhecer mais, que a gente conhece pouco, na verdade. Então, perfeito, tia Marga, perfeito mesmo. Essa resposta é uma das melhores que tem mesmo, né? Se você não encontrou nenhuma resposta, põe essa. Essa é muito boa. Vai lá, tia Nair.
Eu encontrei assim, eu sou aqueles judeus de Jerusalém que enviaram sacerdotes e levitas para perguntarem quem ele era. Perfeito, perfeito. No começo eu fiquei pensando nessa resposta também, porque na verdade eles estavam querendo saber quem era João. Mas na verdade, mas no fundo, eles queriam saber de Jesus, né? Eles queriam saber de Deus. Eles queriam saber mais de Deus. Então eram pessoas que queriam saber. Talvez por uma intenção negativa, ou talvez por uma intenção positiva que a gente não sabe, mas a gente sabe que eles queriam saber mais. Eles eram pessoas que queriam saber mais. Então é interessante a gente entender, se colocar dentro desse grupo de judeus de Jerusalém que queriam saber mais quem ele era. Quem era João e quem era Jesus, né? Tá certíssimo, perfeito. Quem mais? Alguém mais encontrou outra resposta? Não? Aqui, ó, a Vera escreveu aqui, ela falou, eu sou quem está buscando dar bom testemunho de Deus. Perfeito. É aqui que eu queria chegar. É onde a Vera chegou, é o que eu queria chegar. Você pode colocar aqui, eu sou João Batista. Ah, Joel, pastor, mas é demais, né? É demais eu falar que eu sou João Batista. Não, não é. Você tem várias qualidades de João Batista. Então, por exemplo, você pode falar assim, eu sou João Batista buscando dar um bom testemunho de Deus. Eu sou o João Batista proclamando a vinda do Senhor. Eu sou o João Batista preparando o caminho para que pessoas conheçam a Jesus. Eu sou o João Batista porque, essa aqui talvez seja a mais legal do João Batista. Eu sou o João Batista porque em Jesus eu encontro a minha identidade. Eu acho que esse é uma chave muito importante quando a gente olha para o João Batista. Porque o João Batista, ele sabia que ele não era o Cristo. Ele sabia que ele não era Elias. Ele sabia que ele não era um profeta do Velho Testamento. Então, quem ele era? Né? E aí eu acho muito legal. Você pode falar assim, eu sou o João Batista que responde com a palavra de Deus. Como que João Batista respondeu? Ele falou assim, ele fala assim, João respondeu com as palavras do profeta Isaías. E lá em Isaías 43, se eu não me engano, e 53, ele fala que viria um profeta que declararia que eu sou a voz que clama do deserto, faça um caminho reto para o Senhor. Ou seja, lá em Isaías já se falava sobre uma pessoa que iria preparar a chegada do Senhor Jesus. Então o ministério do João Batista começou um ano antes, um ou 2 anos antes de Jesus aparecer. Por quê? Ele ficou pregando o arrependimento e preparando o caminho para que Jesus chegasse, né? Então João era aquele que ajudava as pessoas a compreender o pecado e se arrepender de seus pecados, né? Então é interessante você poder também se colocar na posição de João Batista. Então, quem sou eu? Eu sou como João Batista. E a Vera colocou aqui, que está buscando dar um bom testemunho de Deus. Eu sou como João Batista, que prepara o caminho de Jesus para as pessoas. Eu sou como João Batista, que ajuda as pessoas a reconhecerem e se arrependerem dos seus pecados, né? Então, você pode... eu coloquei na minha resposta, eu coloquei assim, eu sou como João Batista, que viu a Jesus e reconheceu que ele é o Senhor e Salvador, né? João reconheceu. Quando Jesus apareceu, ele reconheceu, falou, pô, é esse, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Quem sou eu? Eu sou esse que um dia reconheceu que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Então, assim, é assim que você vai entrar no texto, né? Você se coloca dentro do texto. Vamos lá, terceira pergunta, o que é um mundo? Eu sempre penso que essa é a pergunta mais difícil, porque às vezes a gente não entende que mundo que a gente está falando, né? Mas deixa eu falar para vocês o que é um mundo para vocês entenderem melhor. Já falei 1 ou 2, 3 vezes, mas eu vou falar de novo, né? No livro as bases da fé cristã, que a gente está fazendo também um estudo disso, tem lá no YouTube, ele fala que o mundo
O mundo aqui, não o mundo, o planeta, o céu, a terra, isso também é um mundo, né? A gente vive nesse mundo, né? Um mundo maravilhoso que Deus criou. Mas o mundo que eu estou falando aqui, o que é o mundo é tudo aquilo, é de uma forma neutra ou negativa. A gente não encontra muito uma forma positiva do mundo. O mundo é aquilo que tenta te deixar mais longe de Deus. O mundo é assim, ele pode ser uma coisa neutra, um lugar onde eu vivo é neutro, mas geralmente o mundo, ele traz uma carga um pouco negativa, né? Daquilo que eu tenho buscado, né? Eu tenho buscado a Deus e o mundo é aquilo que atrapalha eu de buscar a Deus. Então, por exemplo, quando você olha nesse texto, né? O que é um mundo nesse texto? O mundo nesse texto, por exemplo, eu vou colocar aqui um adjetivo, tá? O mundo nesse texto é o ceticismo racional. Essas pessoas que não querem reconhecer ou não receberam a revelação de que Jesus Cristo é o Messias, o Cristo, o Deus enviado pelo Pai, né? Então, o mundo talvez seja mais difícil de se enxergar dentro do texto, porque às vezes a gente não consegue enxergar muito as coisas negativas, né? A gente está buscando as coisas positivas, mas o negativo está aqui dentro desse texto, né? Existem forças que estão tentando te afastar de Deus, te deixar longe de Deus. E quando eu olho para um texto da Bíblia, eu preciso encontrar um mundo, né? Então, vamos ver se alguém encontrou aqui uma resposta para o que é o mundo dentro desse texto. Alguém encontrou? Vai lá, Tia Nair. Pastor, eu encontrei, eu pus assim, que é tudo aquilo que aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Mas aí, cara, cujas correias da sandália não sou digno de desamarrar. Então, não sou digno de desamarrar estava antes do que aconteceu em Betânia. Achei que isso daí é o mundo. Perfeito. Não é? O mundo, na verdade, assim, o mundo, por que João estava batizando em Betânia? Porque lá as pessoas reconheceram que tinham pecado e estavam se arrependendo, né? Então, assim, o mundo é um lugar cheio de pecado. O mundo é um lugar cheio de pecado, né? Onde as pessoas precisam de arrependimento, onde as pessoas precisam ser batizadas, né? E eu não tenho dignidade, ou seja, o pecado tira a minha dignidade de poder desatar as correias da sandália do Senhor Jesus, entendeu? Então, trazendo por essa perspectiva, a gente entende o que é o mundo. Alguém mais achou uma resposta diferente sobre o que é o mundo? Roseli? Eu coloquei assim, pelo texto, né? As pessoas incrédulas. Perfeito. Que precisam de provas, né? Elas precisam de provas para acreditar. Perfeito. O mundo é cheio de pessoas incrédulas, igual a gente. Né? E perfeito. Essa é a resposta que não tem. Olha só que interessante. A Roseli encontrou uma resposta que não tem nenhuma palavra incrédulos aqui nesse texto. Mas olhando para esse texto, a gente enxerga que o mundo está cheio de incrédulos, de pessoas que não conseguem acreditar em Jesus. Perfeito, Roseli. Perfeito. Essa é uma resposta muito boa. O que mais? Alguém encontrou mais alguma resposta diferente? Posso falar? Claro. Vou falar, pastor. Pode falar, tia Marga. O mundo é de O mundo é de pecadores que precisam do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Perfeito, perfeito. Não preciso nem explicar. É isso mesmo. O mundo é um mundo de pecadores que precisam do Cordeiro de Deus. Perfeito, perfeito. O que mais? Alguém mais encontrou alguma resposta? Se você tiver vergonha, escreve no chat, pessoal. Se tiver vergonha, escreve no chat. Pode falar, tia Chica. Pode ser, o mundo pode ser um deserto onde as pessoas procuram um caminho que leva ao Senhor?
Perfeito, perfeito, maravilhoso. Maravilhoso. O mundo é um deserto. Por quê? Porque o deserto precisa de água, na verdade. E a água é Jesus Cristo. E o deserto é um lugar seco, um lugar assim, que assim, falta vida, né? E a vida que a gente fala na Bíblia, a Bíblia fala que a vida é Jesus Cristo. Então Jesus traz a vida. Perfeito, porque o João está falando assim, que o João, ele é a voz que clama no deserto, né? Então o deserto, o mundo, perfeito. Eu não tinha enxergado isso. Eu não tinha enxergado isso. O mundo é o deserto. Perfeito. Alguém mais encontrou uma outra resposta? Não? Tá bom. Ó, eu encontrei outras respostas assim do mundo. O mundo são as pessoas que ainda não entendem que Jesus, que quem é Jesus, porque ele diz assim, calma aí, onde que eu pus aqui? No versículo 31, ele diz assim, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Ou seja, o mundo é um lugar onde ainda não entendeu a revelação de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. O que mais? O mundo também é como Betânia, acho que a tia Nair escreveu isso, né, onde as pessoas precisam entender o arrependimento. E outra colocação que eu pus aqui, o que é o mundo, versículo 29, o mundo é cheio de pecado porque o Cordeiro, porque Jesus é aquele que tira o pecado do mundo. Perfeito, né? Então, esse é o mundo, tá? Vamos lá. Eu acho que a última pergunta é a mais fácil. Por quê? Porque depois que você entendeu quem é Deus dentro desse texto, você conseguiu se colocar dentro desse texto, você conseguiu enxergar o lugar onde você vive, dentro desse texto, fica mais fácil de você entender o que eu tenho que fazer olhando para esse texto. Olhando para esse texto, então, o que eu tenho que fazer, né? Eu coloquei aqui que eu preciso encontrar a minha identidade em Jesus Cristo, né? Se eu encontrar a minha identidade em Jesus Cristo, eu preciso buscar essa identidade em Jesus para mim. O que mais, pessoal? Quem encontrou outra resposta sobre o que eu devo fazer? Eu. Vai lá, tia Marga. O que eu devo fazer? Eu devo estudar e compreender para poder seguir as palavras do profeta Isaías. Ele diz: façam um caminho reto para o Senhor. Perfeito, é isso mesmo. O que eu devo fazer? Você tem que buscar conhecer mais a Deus, estudar, né? Se você não estudar, você não vai conhecer, né? Isso é muito importante. O que mais? O que eu devo fazer olhando para esse texto que a gente leu hoje? O que eu devo fazer? Vai lá, dar Roseli. um bom testemunho. Dar um bom testemunho. Perfeito. Eu preciso dar um bom testemunho, né? Para que as pessoas saibam quem é Jesus. Perfeito. O que mais? O que eu devo fazer? O microfone está desligado, mãe. Seu microfone ainda está desligado. Você apertou 18 botões errados. Falta o 19. É no microfone, mãe. Eu só estava pensando alto. Ah, tá. Achei que você estava falando. Eu estava pensando. É que eu vi você falando para a tela, achei que você estava tentando falar. Tá todo mundo respondendo muito bem. Perfeito. Muito bom, muito bom. Ó, a Vera escreveu aqui: eu devo proclamar a palavra de Deus para os que não o conhecem. Perfeito. Eu preciso fazer isso mesmo. É isso que eu tenho que fazer. O que mais, pessoal? Alguém tem mais alguma resposta diferente? Diferente. Não? Deixa eu dar umas outras possíveis respostas, então. O que eu devo fazer? Eu devo preparar o caminho de Jesus para chegar às pessoas. Então,
como João Batista, eu preciso estar levando essa mensagem para outras pessoas. Outra resposta possível, eu preciso buscar a revelação de Cristo em mim, né? Então ele fala aqui que para que ele viesse a ser revelado em Israel, eu preciso dessa revelação de Jesus Cristo em mim. E quarto, eu preciso testificar ou testemunhar que Jesus é o Filho de Deus para as pessoas, né? Essa é a minha tarefa, a minha ação, a minha missão ao olhar para esse texto. Né? Então, a gente conseguiu responder as 4 perguntas, né? Mais uma vez, não precisa encontrar todas as respostas. Você só precisa encontrar uma. Agora você vai fazer o quê? Você vai pegar essas 4 respostas suas e você vai tentar montar um parágrafo. Ou você vai tentar montar uma oração. Né? Eu gosto de montar uma oração. Né? Então eu vou fazer uma oração com as minhas 4 respostas aqui. Né? Então minha oração vai ficar assim. Senhor Deus, Tu és o Cordeiro de Deus, o Senhor é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu sou como João Batista, que viu Jesus e reconheceu que Tu és o Senhor e o Salvador. O mundo é um lugar cheio de ceticismo e racionalismo, onde há pecado. Eu preciso, Deus, encontrar minha identidade no Senhor. Em nome de Jesus, amém. Entendeu, pessoal? Você pega as 4 respostas e você transforma ela num parágrafo ou transforma ela numa oração. E o que eu quero é que vocês, no grupo pequeno de vocês compartilhem esse parágrafo que vocês conseguiram formar dentro das 4 respostas que você encontrou dentro desse texto. E aí você vai lá e você escreve para o seu grupo, porque o seu parágrafo pode abençoar muito a vida de outros irmãos. Aqui, só de ouvir algumas respostas de vocês, eu já fui tremendamente abençoado, né? Mas a ideia é essa, que a gente tenha não só um compromisso de responder as perguntas, de estar estudando a Bíblia durante esses 40 dias, mas da gente poder abençoar outras pessoas através das frases, através dos parágrafos que nós vamos construir tendo essas 4 respostas. Tá ficando mais claro, pessoal, essa devocional? Ficou. A ideia é essa, a ideia é ajudar vocês, entendeu? Eu quero ensinar vocês a olhar para o texto da Bíblia e poder, sabe, ouvir a voz de Deus. Se você tiver um coração, assim, com vontade de aprender, sabe, colocar o seu coração em Deus, Deus vai falar com você. Puxa, quando eu leio essa frase, esse parágrafo que eu escrevo no final, eu falo, puxa vida, Deus falou comigo hoje. E como é legal, né? E eu quero, sabe, pessoal, meu desejo como pastor é que cada um de vocês não precise mais do pastor Joel, nesse sentido, de ter que ficar mastigando e dando para vocês entenderem a voz de Deus, mas vocês mesmos, olhando para a Bíblia, vocês encontrarem ouvirem a voz de Deus através de uma busca. Eu só tô dando no caminho das pedras. Eu só estou falando para vocês, olha, pega um texto, joga 4 perguntas em cima desse texto e as respostas você vai entender que Deus está falando com você, né? Então eu quero ajudar vocês a vocês mesmos encontrarem com Deus, né? A não precisar de mim, né? Claro que você vai precisar de mim, né? Porque eu sou muito legal. Não vai falar que você não quer mais o pastor Joel, eu vou ficar triste, brincadeira. Mas é isso, pessoal, é pra gente pensar e refletir nessa... Eita, nós! Né? A gente refletir nessas 4 perguntas e entender que Deus, ele é o nosso... Ele quer falar e ele fala com a gente todos os dias. Amém? Beleza? Muito bom. Vamos orar e vamos terminar, tá? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela devocional de hoje. Muito obrigado porque o Senhor tem dado coragem para cada uma dessas pessoas que estão aqui
de estar vivendo esse desafio da quaresma, Senhor, esse desafio de viver mais intensamente na Tua presença e durante esses 40 dias nós nos prepararmos para a Páscoa, que é a semana mais importante das nossas vidas, do calendário cristão, que é lembrar da sua morte, da sua paixão, do seu sacrifício e também da sua ressurreição. Obrigado, Deus, pela vida de cada um aqui, que o Senhor continue a falar aos nossos corações, que o Teu Espírito Santo possa se mover em nós e tocar em nossas vidas e nos guiar conforme a Tua vontade. Oramos tudo isso e te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito bem, e lembrando, pessoal, mais uma vez, né? Se você não tem agilidade com os dedinhos de ficar escrevendo a mensagem, põe um áudio no seu grupo, né? Manda um áudio. Hoje a minha frase é essa. Senhor, Tu és o Cordeiro de Deus. Você fala a frase, né? Para você não escrever, mas vai ficar muito longo, né? Então, assim, ou você coloca as suas 4 respostas, né? Da primeira pergunta, a minha resposta é essa. A segunda, a minha resposta é essa. Você pode colocar assim, mas eu gosto de construir uma frase com as 4 respostas, porque quando eu construo um parágrafo com as 4 respostas, de uma certa maneira eu formalizei a ideia e parece que Deus trouxe uma mensagem direto para mim. E eu que encontrei essa mensagem para mim dentro da Bíblia, né? Então é assim que a gente faz, tá bom? Então não deixem de compartilhar, compartilhem no grupo de vocês aquilo que vocês que Deus falou com vocês e que esse parágrafo que vocês formaram. Se você não entrou em algum grupo e talvez queira entrar, você me fala, eu vejo um grupo para vocês ou até crio um outro grupo com vocês, tá bom? Então, beleza. Pessoal, tenham um bom dia, Deus abençoe e sábado a gente faz de novo isso aqui com vocês, tá bom? Sábado, 9 horas, tá bom? Beleza? Beleza, pessoal. Tchauzinho. Bom dia para vocês. Tchau, tchau.